Muito bem, queridos, vamos falar do amor esquecido. Você pode dizer o amor esquecido. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, versículo de número 1. Nós vamos falar um pouquinho sobre o amor esquecido. E eu tenho certeza que o Senhor há de abençoar o nosso coração e avivar o nosso coração. Eu ia elogiar a diaconisa Kellen pela belíssima mesa que ela elabora aqui, todos os cultos de Santa Ceia, tudo com muita excelência, com muito carinho. E também agradecer as doações dos nossos irmãos, dos alimentos que todos têm trazido com muito amor, com muito carinho. Que Deus abençoe sua vida. Você não sabe a diferença que faz 1 quilo de arroz, um quilo de feijão. Você não sabe a diferença que faz um pacote de café. Às vezes um feijão e um arroz, irmãos, sustentam uma família uma semana tranquilo. Às vezes. Salva a semana, né? Então, você vê como é importante. Então, quando você estiver lá no supermercado, lá, estiver na mercearia, compre lá, guarde seu quilo de alimento, que a nossa diaconisa organiza e tem abençoado alguns irmãos que realmente estão precisando, tá bom? Muito bem. Então, pode ficar à vontade. Apocalipse 2, verso 1 diz assim: O anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eu ia falar o Gan Eden, que é o jardim de Deus. Fique à vontade, querido, podem sentar. Pai, te apresentamos esta palavra, e a tua palavra é viva e eficaz. Que a tua palavra nessa noite possa tocar em nossos corações. Senhor, que possamos ser libertos, sarados, curados e transformados pelo poder do teu Santo Espírito. Pai, que não venhamos falar nada do nosso coração enganoso, mas que venhamos, Senhor, falar a palavra que vem do teu coração, que é perfeito. A palavra rema que vem do teu coração, o rema que se manifesta em nosso coração, e a tua igreja possa receber esta palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Queridos, eu gosto muito de falar sobre as igrejas do Apocalipse e também sobre as cartas do apóstolo João e também do Evangelho de João. Eu creio que os livros do apóstolo João são os livros mais teológicos que nós temos nas Escrituras. E o que são os livros teológicos? São livros que falam de uma forma mais profunda da presença de Jesus e fala mais detalhes de como Jesus ele atua no meio da sua igreja. Por exemplo, o livro de João, o Evangelho, por exemplo, não é um livro tão histórico, mas ele é aliás, claro que ele é histórico, mas digamos assim, ele não tem uma conotação apenas histórica, mas ele tem uma mensagem muito mais central, que é justamente a revelação de quem Jesus de fato ele é. Então, eu vejo um pouco isso nas entrelinhas do Apocalipse, porque é um livro que foi revelado a quem? Ao apóstolo João. A palavra de Deus diz que a igreja viveu uma grande perseguição. Ele estava isolado, foi isolado pelo imperador na ilha de Patmos por essa grande perseguição. E em todas as eras nós vamos ver a história da igreja, digamos assim, sendo muito parecida com as igrejas que são reveladas aqui. Mas hoje eu quero me fixar um pouquinho apenas na igreja de Éfeso. Nós temos, por exemplo, nessas 7 igrejas do Apocalipse, nós temos 2 igrejas que elas recebem apenas elogios. Quais são essas igrejas? É a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Diga Esmirna e Filadélfia. E a igreja de Laodiceia, ela só recebe crítica. Agora, as 4 que está incluso aqui, a igreja de Éfeso, são igrejas que recebem, você viu, um elogio,
mas também ela recebe críticas. Então é interessante pensar que a igreja de Éfeso é uma igreja, como é o tema dessa palavra, o amor esquecido, ela esqueceu algo fundamental. E aqui eu já estou chegando quase no final da palavra já. É o amor. O amor. Então, por quê? O relato da igreja o relato das igrejas de Apocalipse, Jesus vai tratar de algo específico que a igreja precisa. E quando nós lemos sobre a igreja, nós devemos entender que em alguns momentos ela pode ser uma dimensão, como nós estamos aqui vivendo, uma dimensão de congregação, de um ajuntamento de pessoas, mas também fala a igreja de forma individual, porque nós somos o corpo de Cristo, mas individualmente membros desse corpo. Então, aqui tem dimensões, eu creio, tanto dimensões particulares como dimensões coletivas. Uma igreja que acabou perdendo o primeiro amor. É o que diz aí no versículo, me ajudem a localizar, lembra-te, pois, de onde caíste, volta às práticas das primeiras, verso 4, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então é interessante pensar que é possível você abandonar o amor. Só que aqui tem algo interessante na igreja de Éfeso, é que eles eram uma igreja que fazia a obra. Eles estavam na igreja, eles sabiam reconhecer um herege, eles sabiam localizar um falso profeta. Tem crente que não sabe localizar falso profeta. Passa a vida toda enganada, falando com falso profeta e não consegue identificar. Irmãos, graças a Deus, não estou me exaltando, mas pela minha experiência, eu bato o olho, eu sei quando uma pessoa é falso profeta. Você bate, você tem de ser, rapaz, tem alguma coisa que não bate nessa pessoa. É o discernimento. E aí como é que você convive com uma pessoa e não tem discernimento? Não dá nem para dizer que um crente desse se compara com a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso sabia identificar um falso profeta. Os falsos apóstolos, os falsos pastores, os falsos evangelistas, os falsos obreiros, os falsos mestres, os falsos doutores, os sofistas. Então a igreja de Éfeso, ela sabia identificar os falsos profetas, os enganadores. E a Bíblia está cansada de falar, né? Como que você identifica? Hoje é muito comum, por exemplo, o pregador implorou por dinheiro, pode escrever que ele é falso profeta. Uma coisa é você levantar oferta de amor para ajudar alguém. Outra coisa é falar assim, rapaz, é o seguinte, vamos ir lá para a igreja, rapaz, passa um pix aí primeiro para mim. Aí já tem alguma coisa errada. Infelizmente, irmão, já lidamos com pessoas assim. Eu indo no caminho para levar para pregar, e pastor, não dá para liberar um valor aí não? Eu falei, meu Deus do céu, cadê a fé desse homem já pedindo dinheiro? Então, irmãos, não é só aquele lá dos valores grandes que pede, não, irmão. Tem uns varões aí que... Aí eu falei, meu Deus, cadê a fé desse homem? Deixa Deus falar, né? Ele não está confiando em Deus, deixa que Deus vai tocar no coração do pastor, da liderança. E se ninguém der amém, alguém vai dar, irmão, mas essa pessoa não vai ficar assim. Não. Agora o que a gente não pode é pregar por dinheiro. Então, outra coisa, o falso profeta, às vezes faz por maldade, fica revelando coisas que Deus não falou. As famosas profetadas, né? Irmãos, eu tenho um receio disso, porque eu não quero que a minha vida se encaixe com o que está escrito em Deuteronômio. Quando um homem falar e não acontecer, dizendo que Deus falou, pode considerá-lo mentiroso e falso profeta. Deus não falou, porque o que Deus fala, Deus vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, né? Então, a igreja de Éfeso, ela sabia identificar isso, ela sabia muito bem identificar isso. O que mais? Ela fala, por exemplo, que elas suportaste provas, irmãos, por causa do nome do Senhor. E nem se deixava esmorecer. Estavam andando, talvez sendo criticada, falava contra a igreja, falava contra os irmãos, mas eles estavam firmes. Talvez passavam tribulações. Quem já passou aquela situação? Que nem canta na música do Lázaro, né? Se tu é crente, por que você passa fome? Então, às vezes acontece isso. A pessoa está servindo a Deus, está firme, está passando uma luta. Deus sabe o propósito. E aí a pessoa fala assim, cadê o teu Deus? Tu não crê em Deus? E aí a gente acaba sendo criticado. Mas isso dói, irmãos. Porque você está ali lutando, está querendo uma palavra de conforto, e a pessoa fala, tu não é crente, como é que isso acontece contigo? Né? Então, irmãos, a igreja de Éfeso, ela passava essas dificuldades, mas ela perseverava. Ela não esmorecia. O que mais? Ele fala, inclusive, que eles odeiam as obras dos nicolaítas. E quem era esse nicolaíta? É o São Nicolau? Então, falam, será que é o São Nicolau? Mas não sei se é o São Nicolau. Isso ainda é um mistério na teologia. Quem eram esses nicolaítas, né?
Tem a ver com cola, pastor? Não sei, irmãos. Eu sei que uma coisa, que supostamente esses nicolaítas aí, o que eram os nicolaítas? Poderia ter sido uma pessoa, diz os estudiosos, né? Mas também poderia ter sido um erro que algumas pessoas ali acabaram incentivando a igreja ou algumas pessoas da comunidade a participarem de festas idólatras envolvendo prostituição e tudo mais. Aí eu pergunto, tá diferente dos dias de hoje? Quantas festas? É só você passar aí que vai ter um tal de não sei o que, City Manaus, que tá aí nos banners pela Manaus inteira. O que rola nessas festas? Oração que não é. Então, tudo que você pode... E aí tem que... Ei, o fulano, vai lá, bora lá, escondido do pastor. Será que isso acontece, irmãos? O queima. O crente que vai para essas festas, irmãos, é tudo nicolaíta, irmãos. O nicolaíta está no coração deles. É ou não é? Carnaval. Irmãos, os caras têm a coragem de criar o Carna Gospel. Já está errado, porque já está com a carne. Não tem nada de gospel aí. Esse gospel aí é demodê, então. Porque nada essa carne aí... Então, mas existe esses absurdos no meio evangélico. Irmãos, você pode pesquisar na internet. Criaram aí um bar gospel. Bebida sem álcool. Terminou o culto, bora pra... Não é brincadeira, irmãos. Está aí na internet para quem queira ver. Para quem queira ver isso aí. Você chega lá, aí tava, inclusive os donos do bar não são pastores, né? Mas são da igreja. E lá termina o culto, os crentes vão para lá, né? Beber uma cerveja sem álcool, né? Um vinho sem álcool. Só a graça. Então, assim, a igreja de Éfeso é uma igreja que ela sabia entender, ela não era enganada, não. Irmãos, a gente blindou aqui a congregação e nós blindamos a missão com certas heresias no altar e a gente blindou numa congregação porque todo culto era um pregador novo. Aí sabe o que vai acontecer? O pastor perde a moral, as ovelhas ficam desgarradas porque a pessoa não está vindo pela comunhão e pelo pastorado. Ela está vindo por uma emoção porque tem um pregador novo. E a gente blindou. O que acontece? No final, elas não sabem nem a quem elas vão obedecer a palavra de comando, porque vem sempre um pregador diferente. Todo domingo eu falei, querido, você pode até convidar, mas que não seja o pastor que está na igreja que tem que ministrar, ele que foi levantado, ele que é o anjo da igreja. Os pastores que estão ali que tem que ser os ministros. Então, como é que a gente blindou? Uma outra congregação nossa lá no São Jorge passou uns ali também. E o que acontece? Aí nós blindamos. É o seguinte, a igreja tem pastor? Tem. Quem Deus constituiu responsabilidade para ministrar os pastores? Então, quem vai ministrar é da casa. Gostando ou não gostando, vai ser os pastores da casa e acabou-se. Quando tiver oportunidade, a gente chama um pregador, porque é muito complicado você dar um microfone para quem você não conhece. É ou não é, minha apóstolo? Quantas coisas a gente passou no Qualicamp? Não, bora chamar fulano. O cara pregou lá no Qualicamp, pregou tudo que a gente não ensina. Pregando, inclusive, até heresia. A gente ficou, meu Deus do céu. E agora como é que tu faz isso? Sendo que você que chamou. Então a gente tem que ter muito cuidado com pessoas assim, né? Tem pessoas que estão só para fazer o mal. Um dia, uma pessoa ligou para mim falando que as igrejas estavam todas erradas e não sei o quê, que não tinha nenhum pastor. Aí eu falei, meu Deus, que só o sangue. Aí eu falei, não, meu irmão, então, vamos fazer que nem Abraão. Você vai para um lado, eu vou para o outro, você siga o que você acredita aí, a gente vem... Vamos ficar naquilo que a gente acredita que está baseado na Bíblia, né? Pois bem, então, queridos, eu quero dizer para você que a igreja de Éfeso era uma igreja que ela sabia identificar o que está ao redor dela. Mas aí, minha pastora Luzenilda, daí tem um grande problema. Não pelo que eles faziam de bom. Tinha um problema na congregação, que era, eles tinham esquecido, que era o quê? Eles tinham esquecido do primeiro amor. Então aí é um problema, porque quando nós esquecemos o amor, nada tem mais graça, nada vai ter mais graça você fazer. Você não tem mais vontade de estar na igreja, você não tem vontade de continuar a sua família, você fica desacreditado, você não tem vontade mais de estudar, você não tem vontade mais de trabalhar. Perdeu o amor, você não consegue mais pastorear. Só que aí tem um problema. O que acontece também? Tem casos, quando se perde o primeiro amor, por exemplo, eu notei aqui algo interessante.
Às vezes, num relacionamento, talvez não pode... Uma família, por exemplo, pode não ter acabado... ou melhor, pode eles estarem vivendo juntos, mas ter acabado o amor. E aí eles acabam o quê? Se tolerando. Pode nem ter acontecido uma traição entre ambos. Mas, o que vai acontecer? O amor esfria. Aí eles passam a vida toda, o quê? Só se suportando. Só sobrevivendo, né? Naquela situação. Então, esse que é o problema. E é aqui que vem a grande revelação, como eu falei, eu vou deixar vocês com um gostinho de quero mais. Para outra oportunidade. Sabe por que Deus se preocupa, queridos, com o amor, que nós não devemos perder o amor pela sua obra, por Ele principalmente? Irmãos, fazer as coisas por fazer, se não tiver amor para Deus, isso não significa muito. Porque o amor que nós temos no coração tem que ser seguido pelas obras. Porque senão a gente se transforma só em assistencialismo. Tem religiões, a nossa apóstola sabe muito bem, que eles fazem excelentes trabalhos sociais. De certa forma, claro que é o amor que está envolvido ali. Não estou dizendo que não tem amor. Mas talvez aquilo não seja só pelo amor à obra. Talvez seja por um outro motivo. Talvez a gente pode ser levado a fazer aquilo por um outro motivo. Na obra de Deus também não é diferente. De nós começarmos a fazer a obra, mas não ter mais aquele amor. A gente vem porque, rapaz, eu vou porque o apóstolo vai me chamar a atenção. Eu vou, não sei, eu vou fazer aquilo, tipo, por uma obrigação, né? Então, veja o seguinte, por que Deus ele pede que venhamos voltar ao primeiro amor e amarmos a sua obra? Porque tem um detalhe, olha só, você casaria com alguém que não tivesse amor por você? Mas ela quer ficar com você, mas ela fala assim, mas eu não lhe amo. Entenda uma coisa, essa pessoa nunca vai falar para você isso. Ela nunca vai dizer assim, não, eu vou casar com você, mas eu não te amo. Ela pode até casar sem amar. Acontece isso. Talvez, bora ver, no decorrer do relacionamento, vai que aparece o amor, né? Enfim. Se bem que eu acredito também, irmãos, que o amor ele é algo que ele é construído, né? O amor ele é construído. Se a gente pensar no amor também só com um sentimento, apenas com um sentimento, talvez a gente casa pelo momento e esfria, né? É aquela coisa que acontece. Não, eu gostava tanto, mas depois foi caindo na rotina, me desapaixonei. Entrou um desamor no meu coração. Mas eu acredito que o amor também, eu acho que as duas coisas, o amor ele é tanto um sentimento, eu vejo, mas muito mais ele é consolidado pelo dia a dia ali. Né? Eu, por exemplo, a gente pensa que a gente ama mais a esposa no começo, mas não, a gente passa a amar a esposa ainda mais. Ainda mais, principalmente quando o amor é o amor de Deus, né? Porque, vamos lá, né, irmãos? Cá entre nós, né? Conviver não é fácil. Porque são duas pessoas que não são fáceis para tentar se amar e viver até a vinda do Senhor Jesus. Mas com amor a gente consegue, mas com amor fica mais fácil. O amor todo suporta. Com amor dá para ir. O problema é que acontece o seguinte, né? Às vezes no relacionamento só um quer amar, o outro quer se aproveitar. Essa que é a verdade. Às vezes é assim. Não é uma regra, mas às vezes, infelizmente, é assim. A pessoa se aproveita do amor do outro, né? Tem até aquele livro do Nelson, esqueci o sobrenome do autor, que fala sobre escolher esperar. E o escolher esperar não é apenas quem nunca teve relacionamento e está aguardando alguém. O escolher esperar é tanto para quem já passou por algum relacionamento, mas agora quer fazer da forma certa, como deveria ter acontecido. Pessoas que foram frustradas no casamento, pessoas que foram frustradas no noivado, pessoas que foram frustradas no namoro, pessoas que passaram anos casados e depois, por algum motivo, o relacionamento acabou e, né, teve que ter um fim. E pessoas que agora vão esperar, talvez até para se recompor emocionalmente, para não ser o quê? Uma bengala, né? Ser uma bengala para alguém. Então, você ir para o relacionamento para você ser bênção. E aqui é um grande segredo que eu ensino muito para os jovens. Vá para os relacionamentos para ser bênção na vida do outro. Só que a emoção, irmãos, é algo tão difícil de lidar e você precisa aprender a lidar com as emoções. A gente não pode casar só pela emoção, você tem que pensar uma série de contextos. Mas aí é aquela questão, uma vez o pastor Paulo trabalha com libertação, lá em Curitiba, inclusive a igreja dele, uma igreja batista em Curitiba. Ele falou algo interessante uma vez, né, sobre quando a gente não quer ter esse tempo, né, de preparo, né?
e a gente casa, beleza, agora é o seguinte, agora você se matriculou na escola do caráter, você não quis esperar, então agora você vai viver com essa pessoa e, né, lidando, aprendendo, e ambos, né, aprendendo a lidar juntos para que a família possa, né, progredir e cumprir o seu propósito. E aí eu finalizo aqui. É o seguinte, lembra que eu estava falando sobre o amor, né? Sem amor fica difícil qualquer situação, né? Porque, veja, como eu falei, uma pessoa não vai dizer que não ama você, assim. Não se diz assim, vou casar, mas eu não amo você. Isso não existe. Ou ela casa amando, ou ela vai... Ou mesmo que ela não fale e talvez se comprometeu, talvez pensando, vou casar e bora ver no que vai dar. Beleza, mas casou assim, beleza. Tá. Ninguém conhece o coração do outro. Talvez com as atitudes no decorrer do relacionamento você vai entender se tem amor ou se não tem. Beleza? Dá para saber com o tempo, com as atitudes e tudo mais. Beleza. Mas com Deus é diferente. Por que Ele quer que nós voltemos ao primeiro amor? Porque Ele não quer ninguém para estar com Ele que não o ama. Não adianta, é mais ou menos um marido que faz tudo, mas ele não ama a esposa. A esposa faz tudo, mas não ama o marido. Está só tolerando. Aí o que acontece? Como que esse relacionamento vai para frente? Então Deus, o que Ele está dizendo? Gente, vocês precisam voltar para o primeiro amor. Por quê? Porque eu amo vocês, mas eu quero que vocês me amem. Me diga, olha, vamos lá. Deus vai levar alguém que não ama que não o ama para o céu, para a eternidade? E céu que eu estou falando aqui não é o céu literal, eu estou falando céu, a eternidade, porque Apocalipse diz que o céu vem à terra. E vê a nova Jerusalém vindo como noiva, né? Para essa terra aqui. Então, o que eu quero dizer para você, Deus não vai levar para o seu reino ninguém que não o ama. E você tem que ter cuidado com isso, porque você pode estar fazendo a obra sem amor. Você pode não ter mais... Se você não tem vontade de estar aqui, você não está amando. Você deixou o amor, você esqueceu o primeiro amor, você precisa voltar para o primeiro amor. Quem abandonou os caminhos do Senhor não ama mais. E esse não tem como ser salvo, porque Deus não vai salvar ninguém que não o ama. Porque Ele ama a sua igreja. E Ele quer que as pessoas que estejam ali, Jesus quer que as pessoas que estejam ali com Ele, o amem. Por isso Ele fala, gente, volta para o primeiro amor. Legal, eu sei que vocês conhecem quem são os falsos profetas, vocês conhecem quem está errando, vocês têm discernimento, reprovam as obras dos nicolaítas e tudo mais, mas vocês não têm amor por mim. E Ele conhece quem não o ama. Então essa palavra de hoje, para a gente já orar, é o seguinte, volte ao primeiro amor. E Ele dá a receita, Ele fala, lembra, arrepende-te e volta. Lembra, arrepende-te e volta. Talvez as pessoas vão para o inferno, irmãos, não é nem porque elas querem ou porque elas são pecadoras, mas porque elas não amam mais o Senhor, porque até quem ama o Senhor peca. Deus não vai punir a pessoa sistematicamente porque peca, porque senão ninguém vai ser salvo. O que não pode acontecer é nós vivermos nos nossos velhos pecados e não quisermos mudar. Mas, no fundo, Ele não vai salvar um povo que não o ama. Qual é o grande mandamento que Yeshua deixou? Ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Irmãos, Jesus veio para nos ensinar isso, né? Esse grande mandamento. Então, a grande revelação é essa, queridos, dessa noite. Que você volte ao primeiro amor, porque Deus não vai levar para o seu reino quem não o ama. Porque Deus é amor. Deus não vai forçar ninguém a servi-lo. Irmãos, nós estamos nessa existência analisando o que nós estamos vivendo. Vamos lá. Que vida é o cara que passa na curtição com uma e com outra, magoando um monte de mulher, ficando com uma e com outra, fazendo filho adoidado um atrás do outro, bebendo, se drogando, brigando com todo mundo? Quem leu a história do Nabal? O Nabal, pessoa que é bruta com todo mundo, é estúpido, arrogante. Davi ia matá-lo. Aí Deus fulminou ali o Nabal, né? Porque, né, e Abigail foi usada para intervir ali, para intermediar uma mulher sábia, né? Então, Deus não vai forçar ninguém. Só que Ele fala, só que tem o seguinte, vai ter um destino para quem não quer.
Porque quem criou todas as coisas não é Deus? E Deus não é injusto nesse ponto. Porque pensa comigo, se Ele é o Criador, Ele que criou as regras, quem é que manda no jogo? É Ele que manda. A gente fica que nem siri em lata, rodando, tentando entender a realidade, mas a bem das coisas, Deus que constitui todas as coisas, Ele que dá as cartas. Não é o que eu quero. O nosso livre-arbítrio, ele é limitado, ele não é absoluto. Vou provar para você que o nosso livre-arbítrio não é absoluto. Tente pular de um prédio para ver se você vai conseguir voar que nem os pássaros. Qual vai ser o resultado de uma pessoa que pula de um prédio? Morrer. Com certeza. Então isso prova que o nosso livre-arbítrio ele é limitado. Você pode até pular, mas o livramento da sua vida não é garantido. Por que eu falo para os nossos líderes o cuidado com a alimentação? Porque não que você agora vai virar um religioso e tudo mais, porque eu falo, gente, vocês têm que cuidar, vocês têm que zelar, tem que ter zelo pelo que você come, comer coisas mais saudáveis para preservar a sua saúde. Lendo um livro de cura, a autora fala sobre isso. Aí a pessoa se enche com uma feijoada, fica que nem um tufado. Ai, apóstolo, olha por mim, estou passando mal. Eu vou orar na tua cabeça, para ver se tu cria vergonha na tua cara. Beleza, vamos orar pela cura. Aí no outro dia, o que ele vai fazer? Vai comer de novo. E a autora fala sobre isso, que na verdade o problema do povo de Deus é que o povo de Deus não gosta de se prevenir. Ele está nas últimas aí que ele vai procurar o socorro, né? Então, cuidado, né? Então, queridos, eu digo para você, vamos voltar hoje ao primeiro amor. Deus quer que voltemos ao primeiro amor. Ele quer que nós venhamos, né, estar na sua presença, mas amando. Ele não quer ninguém que não o ame. Jesus não quer ninguém que esteja vindo aqui para o culto só por vir, como já foi dito. E o culto, Deus já vem falando desde o começo, irmãos. Parabéns ao louvor, parabéns às orações, às palavras. A igreja está de parabéns hoje, nós fomos muito ministrados já. E eu quero compartilhar essa ceia com você. Amém? Eu fiquei bravo hoje um pouquinho, que a gente foi numa congregação nossa, e tamanha 9 horas já estava fechada. Fiquei muito triste, revoltado. Falei, cara, isso é um descaso. Pessoas desde 7h30 lá e ligavam, ninguém atendia. E eu falei, nossa, isso que é um descaso. Eu falei, querido, se eu como presidente você não me respeita, você vai respeitar quem aqui? Eu falei, pelo amor de Deus, isso não se repita. Vocês são anfitriões, a congregação tem que estar aberta pelo menos 30 minutos antes. Isso é uma desonra, isso é um desacato mesmo às pessoas que estão ali. Querido, uma vez no mês, pelo amor de Deus, uma vez no mês, é avisado antecipadamente. O que custa falar, apóstolo, aconteceu isso, a gente vai abrir a congregação. Eu falei, não é nem amor por mim, é amor pela obra, não tem mais nem amor pela obra. Estão brincando com Deus, não estão levando Deus a sério. E irmãos, cuidado, é um alerta. Por que Jesus está alertando aqui? É Jesus que está falando para o anjo da igreja. Volta às obras. É legal, eu sei que vocês fazem, eu reconheço, mas volta às primeiras obras. Nós precisamos voltar ao primeiro amor continuamente. Talvez muitas vezes é por isso que nós esfriamos, né? Tá bom? Então eu convido você a cear conosco nesse momento. Queria chamar nossas diaconisas.